Queridos, boa noite a todos. Convido os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias. Levítico. Nós vamos dar sequência à nossa série expositiva e hoje nós faremos a exposição do capítulo de número 15. Eu convido os irmãos para abrirem e acompanharem comigo a leitura. Enquanto os irmãos localizam, já lembro às crianças que passarei a elas 2 ilustrações durante a exposição. Em casa, os pais poderão fazer bom uso das ilustrações no culto doméstico para explicar a exposição de hoje para as crianças. Também lembro os irmãos que deixarei lá no grupo da igreja, já deixei lá um devocional baseado na exposição de hoje. Então a ideia é que você carregue a pregação de hoje durante o decorrer da semana. Então que você possa meditar ali e fazer bom uso dos devocionais para você continuar refletindo sobre o sermão, continuar aplicando a palavra do nosso Deus à sua vida. Então vamos fazer a leitura neste momento, queridos. Levítico, capítulo de número 15, nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os versos ímpares e peço que os irmãos leiam junto os versos pares. Enquanto nós vamos lendo, as crianças maiores, se vocês quiserem, vocês podem marcar no texto toda vez que a palavra fluxo aparecer, vocês podem riscar ela e marcar ela na Bíblia de vocês. Então, queridos, vamos ler. Eu leio os versos ímpares, os irmãos os versos pares. Levítico 15 diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, e dizeis: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu. Esta, pois, será a sua imundícia, por causa do seu fluxo, se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar, se tiver fluxo, será imunda, e toda coisa sobre que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, que tem músculo, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem fluxo, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando também tem os filhos sobre mim, e então lavará este as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também toda sela em que cavalgar o que tem fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que esteja debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E o vaso de barro que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará suas roupas e banhará sua carne em água correntes e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas com 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele o seno da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda roupa e toda pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água e será imundo até a tarde. E também, se um homem se deitar com uma mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde.
Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre que ela se pecar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama, lavará suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre que ela estiver assentada, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias farão do tempo da sua separação, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa o seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai o sangue da cópula, e que fica por eles imundo. Como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com uma mulher imunda. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, ó Pai, graças te rendemos pela tua palavra. E nesse instante, ó Pai, clamamos pela ação do teu Santo Espírito em nós, pedindo, ó Pai, para que haja entendimento da tua verdade. Nos conduz neste momento, ó Pai, para que com graça o Senhor opere em nossas vidas e produza em nós, ó Pai, transformação. Nos ajude, ó Pai, nos guie neste momento. Que nossa mente, nosso coração esteja depositado, ó Pai, centrado em tua palavra. Assim oramos, assim clamamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, tem muitas coisas nas nossas vidas que são coisas públicas, coisas que a gente consegue, que todos conseguem enxergar. Só que tem coisas que todos nós sabemos que fazem parte daquilo que nós chamamos de esfera íntima, que são aqueles assuntos em que a gente não costuma falar ou com ninguém ou com quase ninguém. E não é porque eles são necessariamente pecaminosos, mas é simplesmente porque nós naturalmente nos preservamos. E o capítulo, meus irmãos, que nós acabamos de fazer a leitura, ele vai entrar exatamente nesse ambiente de coisas privadas, ambiente de coisas que geralmente a gente não compartilha com as outras pessoas. Esse aqui, meus irmãos, provavelmente é um dos, não o, mas um dos textos mais delicados do livro de Levítico. Se os irmãos estão acompanhando toda a nossa exposição desde o capítulo 1, os irmãos vão perceber que agora ele é o texto mais delicado que nós temos para lidar aqui. Por quê? Porque ele fala de algo que é profundamente íntimo.
o texto ele vai tratar a respeito dos fluxos que o corpo humano produz. E a nossa tendência, meus irmãos, é olhar para esse texto aqui e pensar assim, nossa, esse assunto não combina muito com a Bíblia. Né? Esse assunto não combina muito com a pregação. Coitado do pastor, vai ter que falar isso com todo mundo, principalmente com as crianças que estão presentes. Mas a gente tem que pensar, queridos, afinal, o que Deus ele tem para ensinar para a gente diante de um tema que ele é tão reservado? E aqui, meus irmãos, justamente a pergunta que a gente precisa... essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Esse capítulo 15 aqui, meus irmãos, ele não foi escrito para satisfazer a curiosidade nossa com relação ao corpo humano. Esse capítulo aqui, meus irmãos, ele foi escrito para mostrar para mim e para você que não existe uma única área sequer da nossa vida onde Cristo ele não exerce o senhorio dele. Esse capítulo é para lembrar a gente disso. Então, se nos capítulos anteriores, das exposições anteriores, desde o capítulo 11, Deus ele ensinou a gente através dos alimentos, através do parto, através das doenças de pele. Agora, esse capítulo aqui, ele vai falar a mesma verdade. Ele vai olhar para uma circunstância da vida humana e vai falar assim, olha, essa circunstância, ela também precisa ser vista à luz da presença santa de Deus. A nossa série expositiva em Levítico, a gente intitulou ela de Diante de um Deus Santo. E a ideia do texto é justamente falar assim, ó, diante até mesmo das coisas mais íntimas da nossa vida, nós precisamos viver tudo isso à luz de um Deus que é santo. Deus, meus irmãos, ele está educando Israel. Ele está ensinando Israel pelo cotidiano, pelas coisas da vida, pelas coisas do dia a dia, ele está ensinando sobre santidade. Deus está pegando aquilo que é comum, aquilo que acontece ordinariamente na vida humana, e ele está usando isso como ferramenta para ensinar. E é isso que nós vamos ver essa noite. Esse capítulo aqui, meus irmãos, ele vai fechar hoje essa sessão do livro de Levítico, que é do capítulo 11 até o capítulo 15, que fala justamente sobre essas questões do cotidiano, e Deus ele fala sobre pureza e impureza. A ideia é falar assim, ó, existem coisas que são puras e existem coisas que são impuras. E a gente viu isso ao longo de todos esses capítulos. A ideia aqui é ensinar que, olha, a santidade ela tem que alcançar todas as áreas da nossa vida. E como eu falei, então, Deus ele ensina Israel, não só lá no templo, não é só na hora que eles estão lá oferecendo sacrifícios, não é só enquanto eles estão ali nas grandes festas de Israel. Deus não ensina eles só nos grandes momentos. Deus, ele pega o cotidiano e fala assim, olha, tá vendo esse detalhe da sua vida? É para você refletir também sobre santidade. E o capítulo 15, então, ele é um exemplo bem marcante, meus irmãos, dessa verdade. Ele vai tratar um assunto que a gente não costuma conversar em público. Ele vai tratar de um assunto que geralmente faz parte da nossa conversa íntima, que é justamente os fluxos do corpo humano. A palavra que mais aparece nesse capítulo é justamente a palavra fluxo. Por isso eu pedi para as crianças maiores circularem essa palavra. E essa palavra, meus irmãos, ela basicamente se refere à saída de líquidos, de qualquer tipo de secreção. Aqui no texto é bem específico a respeito dos órgãos genitais, masculino e feminino. E a ideia é falar que existem situações normais no funcionamento do corpo humano, mas existem condições anormais, condições prolongadas, e ambas as situações relacionadas com os órgãos, seja elas normais ou anormais, ambas elas precisam ensinar. Ambas podem e devem ser fonte de instrução para o povo de Deus. Queridos, esse capítulo ele não foca em medicina. Não é um capítulo simplesmente para falar sobre aspecto de higiene pessoal. O objetivo aqui é falar assim, a experiência íntima do ser humano é uma experiência comum a todo ser humano. Essa experiência
pode e deve ser usada como meio para ensinar santidade. A gente vai analisar então essa situação e eu quero, meus irmãos, que vocês mantenham esse foco em perspectiva na mente de vocês. O objetivo do texto é fazer você olhar para o seu corpo, não para pensar no seu corpo, mas fazer você olhar para o seu corpo e pensar constantemente em Deus. Esse é o objetivo do texto e eu quero que vocês mantenham isso em perspectiva. Então, aquilo que acontece na circunstância reservada da vida é para lembrar que Deus é presente. E é para lembrar que estar na presença de Deus é um privilégio. Esse é o foco do texto. É para lembrar que, olha, estar com Deus é um privilégio. E a gente vai pensar um pouquinho a respeito disso. Mas antes eu quero então passar o primeiro desenho para as crianças. Crianças, eu vou pedir para vocês desenharem um tabernáculo. Se você não sabe o que é o tabernáculo, mãe e pai, ajude a criança a entender. Se ficar difícil, pede para ele desenhar um templo ou desenhar a igreja. E a ideia desse desenho é porque a condição que o texto apresenta aqui, meus irmãos, ele impede as pessoas de irem até o tabernáculo. Então, crianças, vocês vão desenhar o tabernáculo com as portas fechadas. As pessoas elas só podem entrar no tabernáculo quando essas situações aqui do texto, elas não se fazem presentes. E, meus irmãos, o texto, então, ele começa, nosso texto ele é dividido. Começa inicialmente falando dos homens, depois ele vai falar das mulheres. E a primeira parte, então, do nosso capítulo, ele vai tratar sobre o fluxo dos homens. E o texto ele apresenta dois tipos de fluxos. O primeiro são aqueles que são prolongados, ou seja, ele permanece durante vários dias, às vezes semanas, às vezes meses. E depois ele vai falar de fluxos momentâneos, que são questões específicas, momentâneas ali em algumas circunstâncias. Então os primeiros versículos, eles vão começar a falar sobre os fluxos prolongados. Aqui, meus irmãos, é a ideia de qualquer tipo de corrimento persistente relacionado, como eu falei, ao órgão sexual masculino. E ele pode ser causado por qualquer tipo de infecção, de uma inflamação ou de alguma enfermidade semelhante. Enquanto o homem ele tivesse esse fluxo presente, o texto diz que ele é cerimonialmente impuro. Eu já repeti isso aqui e vou falar. Cerimonialmente impuro não tem nada a ver com pecado. Aqui nessa época, existiam pecados que tornavam as pessoas, que afastavam as pessoas de Deus, mas existiam circunstâncias cerimoniais que afastavam as pessoas de Deus. Então o homem nessa condição, ele não estava em pecado, mas ele estava cerimonialmente impuro. Não poderia ir até o templo prestar culto ao Senhor. E o texto diz, meus irmãos, que tudo que esse homem que está nessa condição ele toca, tudo fica impuro. A cama dele, os assentos, os objetos do cotidiano também se tornam impuros. E quem toca nesse homem, ou quem toca no objeto que ele tocou, também fica impuro. E no caso, a pessoa que contrai essa impureza, ela precisa lavar as roupas, precisa se banhar, e o texto diz que ela vai ficar impura até a tarde. No caso aqui, até às 6 horas da tarde. Lembrem, para o judeu, 6 horas, acabou o dia, começa um novo dia. Então, até o final do dia, a pessoa ela permanecia impura. E quando esse fluxo prolongado ele cessava, a pessoa, o homem que teve essa situação resolvida, ele tinha que esperar 7 dias, e aí no 8º dia, ele tinha que oferecer 2 aves. 2 pombinhas ou 2 rolinhas, uma delas pela oferta pelo pecado, outra delas para oferta de holocausto. E dessa forma, a pessoa que estava com o fluxo prolongado, ela é restaurada à comunhão do culto. E o texto então começa falando dessa situação. Depois, o nosso verso segue, e ele vai continuar falando dos homens, mas especificamente dos fluxos momentâneos. Aqui no caso, ele está falando a respeito de emissão de sêmen. Então pode ser numa relação conjugal, pode ser numa poluição noturna ou numa outra situação comum da vida que não é pecaminosa no caso aqui. E nesses casos, o homem ele ficava impuro até o final do dia. Ele tinha então que lavar suas roupas, tinha que se banhar
Virou o dia, ele já não era mais considerado impuro. E, meus irmãos, eu quero que vocês percebam que a diferença aqui entre as situações do fluxo prolongado e do fluxo temporário, ela basicamente está relacionada com a permanência da impureza. Então, no fluxo prolongado, a impureza ela permanece até ser resolvido. Já no fluxo temporário, apenas o banhar-se até o final do dia, a situação da impureza ela era resolvida. E como eu falei, é importante a gente lembrar que aqui em Levítico, quando ele está falando sobre impureza cerimonial, o texto não está falando de situação de pecado. A consequência do pecado é uma coisa, a impureza cerimonial é outra. Então, esses fluxos naturais aqui não eram pecaminosos, só que eles produziam uma impureza ritual. E, queridos, Deus, ele está usando essa área da vida do homem que é íntima e que é sensível, ele usa isso aqui para ensinar que, olha, ninguém pode se achegar à presença de Deus de maneira automática. Até aquilo que pertence ao funcionamento normal do nosso corpo é para lembrar todo israelita de que, olha, a comunhão dele com Deus, ela precisa de purificação. A situação comum da vida do homem é para lembrar ele todos os dias que se ele quiser estar na presença de Deus, ele precisa de purificação. É essa a lição que Deus está estabelecendo aqui. Só que o nosso texto segue. E o mesmo princípio ele aparece, então, meus irmãos, para a vida da mulher. E assim como acontece na vida do homem, no contexto aqui do homem, o texto, ao falar das mulheres, ele também vai trazer dois contextos de fluxo, um temporário e um prolongado. O dos homens, ele começa com a ideia do prolongado, fala do temporário, das mulheres vai falar do temporário e vai depois falar do fluxo prolongado. Moisés ele inverte a ordem aqui e ele vai começar então a falar do fluxo das mulheres, do fluxo temporário. Aqui, meus irmãos, quando ele usa ali a enfermidade da mulher, ele está falando da menstruação. E durante esse período, que normalmente dura 7 dias, a mulher ela permanece cerimonialmente impura. Tudo que ela toca é impuro. E quem toca nela, ou toca nos objetos que ela tocou, também fica impuro. A pessoa que toca nela precisa se banhar, lavar as vestes, vai permanecer impura até o final do dia. É o mesmo processo ali para a situação dos homens. Caso essa mulher ela se envolvesse com o homem e sem saber que estava nesse momento de fluxo, ela e o homem se tornavam impuros durante 7 dias. Encerrado esse período, queridos, não tinha necessidade de sacrifício. Passou os 7 dias, a mulher simplesmente ela saía do estado de impureza, voltava à vida comum com o Senhor. Mas o texto segue, daí ele vai falar dos fluxos prolongados. Para o fluxo prolongado, a mulher permanece impura enquanto durar o fluxo. Fluxo prolongado é a partir de 8 dias do estado menstrual dela. Se passou de 7 dias, já é considerado fluxo prolongado. Quando esse fluxo parava, mesma situação do fluxo prolongado do homem. Esperava 7 dias, no 8º dia pegava 2 aves e até o templo oferecia uma por oferta do pecado, outra para oferta de holocausto. E mais uma vez, queridos, a diferença aqui com relação à impureza está relacionada com o tempo ali do fluxo. O fluxo passageiro terminou, até o final do dia acabou a impureza. Fluxo prolongado, a impureza permanece até toda a situação ela ser tratada. E novamente, queridos, Deus ele está usando uma situação comum da vida para ensinar sobre ele. Queridos, Deus ele não está focado aqui em sexualidade, em fertilidade, em falar a respeito de menstruação. Ele não coloca essas situações da vida da mulher como pecaminosas. Ele não está tratando essa situação aqui como algo vergonhoso.
Pelo contrário, Deus está pegando a experiência comum da vida para usar como instrumento pedagógico. Todos os meses, toda mulher israelita, ela aprendia por meio do próprio corpo que, olha, Deus é alguém santo e estar na presença dele não pode acontecer de qualquer jeito. Deus está ensinando toda a comunidade aqui da aliança, meus queridos, que, olha, a presença dele não é um direito próprio nosso. Não é estar na presença dele precisa de purificação. Por isso, o capítulo ele termina, eu quero que vocês olhem para o verso 31, porque ele é o verso central de todo esse capítulo aqui. O verso 31, ele diz assim: assim, separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nas suas impurezas, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Queridos, este versículo é a chave para você entender todo esse capítulo. Crianças, quero que vocês desenhem uma estrada bem longa, e lá no final dessa estrada vai ter uma cruz. Então desenhe uma estrada bem longa, e lá no final dessa estrada vai ter uma cruz. Queridos, o caminho até Deus é traçado por Ele mesmo. E as leis, então, elas existem. A gente pensando aqui no livro de Levítico, especificamente nessas regras aqui, elas existem, queridos, não para tornar a vida do povo de Deus mais difícil. O objetivo aqui é ensinar o valor que a presença de Deus ela tem. O texto está falando assim, olha, o Senhor, ele habita no meio do seu povo, e aproximar-se dele não é uma coisa comum. Aproximar-se de um Deus que é santo não é comum. E Deus então pega as circunstâncias mais naturais da vida para ensinar esse valor da presença dele para o seu povo. Quando havia separação temporária por causa desses fluxos, não é porque Deus estava rejeitando Israel. É Deus usando as situações como escola de santidade. É pedagogia do próprio Deus. E essa pedagogia, meus irmãos, ela tem cumprimento no nosso Senhor Jesus. Hoje, não tem mais essa situação de impureza cerimonial. Mas, hoje, tem impureza causada por pecado. Aqui no texto, essa situação não é pecado. Hoje, essas mesmas situações, elas não são pecaminosas. Mas os nossos pecados, eles sim nos separam do nosso Deus. E essas leis aqui, então, meus irmãos, elas ensinam uma verdade, um princípio importante para a gente. Nós somos incapazes de nos aproximar de Deus por nós mesmos. Nós precisamos de purificação. É isso que o texto está lembrando para a gente. Nós não somos capazes de estar na presença de Deus por nós mesmos. Nós precisamos de purificação. Não a purificação feita pelo sacrifício de aves, porque isso é imperfeito e precisa se repetir constantemente. Mas a purificação perfeita que Cristo ele traz. Queridos, o Senhor Jesus, ele aboliu essas cerimônias. Mas Cristo em nenhum momento aboliu a santidade. O Senhor Jesus, ele satisfez todas as exigências de Deus. E ali na cruz, toda a nossa impureza, ela foi definitivamente tratada. Na cruz, nós somos purificados, meus irmãos. E eu quero terminar aqui, então, como eu disse, Deus, ele está fazendo muito mais do que regulamentando a nossa vida cotidiana, queridos. Deus, ele está falando assim, olha, vocês precisam ter consciência da minha presença. E tudo aquilo, meus irmãos, que ninguém via no caso dessas situações particulares aqui, a esfera íntima da vida humana,
Deus, queridos, ele estava pegando essas situações para usar elas de lembrete para o povo que, olha, eu sou santo e vocês não podem entrar na minha presença de qualquer jeito. Vocês precisam estar conscientes da minha presença. É para isso que essas situações aqui serviam. Para o povo constantemente ter na mente a consciência da presença de Deus. É pedagogia do nosso Deus. E como eu falei, tudo isso se cumpre no Senhor Jesus. Após a morte e a ressurreição dele, nós somos lavados, tratados da nossa impureza, e nem em Cristo nós temos livre acesso à presença do Pai. Queridos, o texto é para lembrar a mim e a você que nós precisamos ser conscientes de que estar na presença de Deus diariamente é privilégio. É privilégio concedido pelo nosso Deus. E eu quero então colocar 3 lições aqui para nossas vidas, para a gente refletir, para a gente pensar justamente sobre a forma como o nosso Deus ele usa o nosso cotidiano para ensinar a gente de que estar na presença dele é um privilégio. E que a gente possa louvar a Deus por esse privilégio, mas acima de tudo, entender o valor de tudo isso e valorizar tudo isso. Então, 3 coisas para a gente pensar aqui. E a primeira delas, meus irmãos, viva toda a sua vida diante de Deus. Essa é a primeira lição que esse texto está ensinando aqui para a gente, que toda a nossa vida, ela precisa ser vivida diante de Deus. O Senhor, em Levítico 15, ele pega situações íntimas do corpo para ensinar sobre santidade. Ele está ensinando, olha, não tem área na sua vida que é neutra. Todas as áreas das nossas vidas, elas estão debaixo do senhorio de Cristo. E isso, meus irmãos, é para a gente abandonar toda e qualquer ideia de que a nossa vida é separada em momentos religiosos. Agora a gente veio para o culto, a gente tem um momento espiritual, um momento religioso, uma experiência com o Senhor. Lá na semana, não. Não é assim. A presença de Deus, queridos, alcança lá o seu trabalho, a sua casa, os seus estudos, o seu casamento, o seu lazer, aquelas situações que ninguém está olhando, Deus está ali presente. E por isso, meus irmãos, você tem que se acostumar a todos os dias se perguntar: será que eu estou vivendo esse momento agora que eu estou vivendo consciente da presença de Deus? Será que eu estou vivendo esse momento consciente da presença de Deus? Perceba, mulheres, vocês sabem como é terrível o momento do ciclo menstrual de vocês. Toda israelita, na dor da cólica dela, ela lembra do Senhor. É um exemplo. Mas todos os momentos da sua vida, você pensa, eu estou consciente da presença do meu Deus? É isso que o texto está ensinando. Então, antes de você responder uma mensagem no WhatsApp, antes de você tomar uma decisão para a sua vida, antes de você conversar com alguém, antes de você entrar em qualquer ambiente, você se lembra, olha, minha vida está diante de Deus? A santidade, meus irmãos, ela começa quando a gente deixa de viver como se Deus... Vamos reformular a minha frase. A santidade, ela começa quando a gente começa a entender que nós estamos vivendo na presença do nosso Deus. Então, queridos, viva a sua vida diante de Deus. Use cada momento da sua vida para você pensar em Deus. E essa é a primeira coisa que esse texto está ensinando para a gente. A segunda lição aqui, que eles não trate a presença de Deus como se fosse algo comum. Esse texto aqui, ele termina lembrando Israel. Lá o verso 31, ele fala que se eles se aproximassem de Deus sem considerar a santidade de Deus, eles teriam que lidar com algo extremamente sério. Sabe o que o verso 31 está dizendo? Ele está falando assim, se uma pessoa sabe que ela está impura cerimonialmente, e ela entra no tabernáculo, ela morre.
É isso que o texto está falando. O texto está falando assim, você sabe que você está impuro? Tem um Deus santo lá e você não está puro. Entra lá, você vai morrer. Sabe por quê? Porque o texto está falando assim, olha, aquela presença lá naquele templo não é comum. E queridos, nós corremos o perigo de nos acostumarmos com a presença santa do nosso Deus. Meus irmãos, é possível, perfeitamente possível, você vir para o culto e você cantar sem você adorar. Você orar sem você depender de Cristo. Você ler a Bíblia só por obrigação. É possível você participar da ceia do Senhor sem gratidão. Você está presente no culto, mas o seu coração está lá longe. Por isso, meus irmãos, a gente precisa se lembrar que Deus está presente em todos os momentos. Então se prepare para se encontrar sempre com Deus. Ore antes do culto. Leia a Bíblia previamente. Leia o texto que vai ser pregado. Chega disposto para ouvir. Examine o seu coração. Lá fora, lide com as coisas, entendendo que Deus se faz presente. Queridos, a graça de Deus, em nenhum momento, ela elimina reverência. Em nenhum momento, Deus ele abriu mão da reverência com a sua graça. Bem pelo contrário, a graça de Deus é para ensinar a gente a valorizar ainda mais o Deus que se faz presente. Então, nunca trate a presença de Deus como algo comum. Essa é a segunda lição que esse texto ensina para a gente. E a última coisa, queridos, nós precisamos aprender a correr constantemente para Cristo. Aqui em Levítico, Deus, no capítulo 15, ele está providenciando um meio para a pessoa ser purificada. Percebe, o texto diz, tão imediatamente a situação da impureza foi resolvida, Deus ele dá um jeito já de providenciar um meio para que a pessoa ela fique pura. Se é uma situação passageira, Deus fala, ó, até terminar o dia já está resolvido. E se é uma situação temporária, o Senhor fala, ó, tem aqui ó, o sacrifício mais barato. Está aqui, para você falar que não teve desculpa para se purificar. Sabe o que isso está ensinando para a gente, queridos? Ele está lembrando a gente que diante das nossas impurezas, diante do nosso pecado, a gente precisa correr imediatamente para Deus. Não é fazer que nem Adão. Adão se escondeu, ficou justificando a situação, ficou minimizando ali a culpa. Queridos, o Evangelho, ele chama cada um de nós para a gente seguir por outro caminho. O Evangelho, ele fala assim, ó, quando você pecar, não espera melhorar as coisas para você voltar para Deus. É para você confessar rapidamente. Ah, mas eu tenho vergonha. É com vergonha mesmo. Que bom que você tem vergonha. Coloca a vergonha ali debaixo do braço e vai. Com vergonha mesmo. Confesse rapidamente. Arrependa-se sinceramente. E busque reconciliação. Então nós precisamos, queridos, voltar os nossos olhos para Cristo. É somente nele que a gente encontra a purificação completa. É somente nele que a gente tem livre acesso ao Pai. Então a vida cristã, meus irmãos, não é uma vida que nunca precisa de limpeza. Ela é uma vida que ensina a gente que continuamente a gente precisa de purificação. Então, corre constantemente para Cristo. Não espera. Vai para o Senhor Jesus. É isso que o texto está lembrando a gente. Os irmãos, que o nosso Deus ele nos dê graça de aplicar essa verdade aqui desse texto no nosso viver. A gente está fechando hoje mais um bloco aqui em Levítico, esse bloco do capítulo 11 até o capítulo 15. Esse bloco, queridos, se você olhar para ele com muita graça, você vai ver um Deus que usa a nossa mesa do jantar, o nosso nascimento, as nossas enfermidades, usa até as funções íntimas do nosso corpo como escola de santidade. E é isso que Deus está trabalhando aqui. Tudo, meus irmãos, é para apontar para uma única realidade. É Deus falando assim, olha, o seu povo tem que aprender a viver
continuamente diante da presença de Deus. E que nós possamos, então, olhando para esse texto, queridos, sermos lembrados disso. E que em Cristo, Ele molde nossa forma de pensar para que a gente possa viver consciente da presença dEle. Vamos orar, que você possa realmente clamar ao Senhor para que Ele te ajude a viver um viver consciente da presença dEle. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, graças, ó Pai, nós te rendemos pela Tua palavra. Somos gratos, ó Pai, porque através, ó Pai, de situações do cotidiano, o Senhor, ó Pai, usou cada situação para tratar a vida do Teu povo no passado. E te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra escrita, pela Tua verdade revelada que nos ensina, ó Pai, as mesmas verdades hoje. Ó Pai, nós clamamos para que o nosso viver, clamamos, ó Pai, para que ele seja um viver consciente, ó Pai, da Tua presença. Por muitas vezes, ó Pai, nós temos levado a nossa vida de tal forma a não pensarmos, a não refletirmos na presença do Senhor. Seja, ó Pai, no culto, ou seja, ó Pai, no nosso viver diário, no nosso trabalhar, no nosso estudar, no nosso interagir com a nossa família. Ó Pai, clamamos para que o Teu Santo Espírito transforme o nosso coração, para que, assim como a Tua palavra diz em Colossenses, ó Pai, que possamos pensar nas coisas do alto. Ó Pai, que o nosso coração esteja realmente depositado em Cristo. E que o nosso viver, ó Pai, cada área da nossa vida, sejam elas áreas públicas, sejam as questões particulares, que em cada momento, tudo, ó Pai, nos faça pensar no Senhor. Tudo, ó Pai, nos faça viver realmente conforme a Tua vontade. Cuida de nós, ó Pai, para que nós não percamos a ciência, ó Pai, da Tua presença, mas que possamos viver no temor do Senhor. Trabalhe em nós, ó Pai, transforma a nossa forma de pensar, para que possamos, ó Deus, pela Tua palavra, sermos moldados para também termos a nossa forma de agir transformadas. Que a ciência, ó Pai, da presença do Senhor, ela molde o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar. Para a honra e glória do Teu santo nome, pedimos isso, ó Pai. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.